Agora que o Det Hotman está prestes a tomar um belo tiro mais do que merecido na cara dessa novela das 9, eu fiquei pensando, que outro tipo de pai ausente, negligente, moribundo, escroto, vagabundo e pilantra teve o mesmo tratamento? Let the seas boil. Let the stars fall. Though it takes the last drop of my blood for the Emperor! Warhammer 40k é um universo grimdark altamente distópico e disfuncional, que se passa no milênio 40, a Lajura, onde tudo e todos querem um pedaço da grandiosa herança deixada pela humanidade após o seu ápice e inesperada queda, porque um bando de elfos BDSM resolveram fazer a maior orgia de todas. Brincadeiras à parte, essa é uma setting sandbox, onde o pior futuro possível para a humanidade e a Via Láctea aconteceu, onde a diplomacia morreu, onde a promessa do progresso tecnológico foi substituída pelo dogma e fanatismo religioso. Viver nesse universo é ser um entre trilhões, esquecido por tudo e todos, enquanto você é apenas um servo de outrem e trabalha infindavelmente para um império que há muito ruiu. É viver no pior regime imaginável, onde estúpidos guiam os cegos para um destino terrível, enquanto idolatram um deus que nada mais é do que um cadáver pútrido, com poderes além da compreensão humana, sentado sobre um trono dourado. É uma tragédia sem fim, onde não há esperança, apenas guerra. Como toda boa tragédia, tudo isso começou quando um pai muito ausente resolveu ter 20 filhos e decidiu que seria uma boa ideia apagar 2 deles da face da existência, tratar 9 como lixo e outros 9 com um mínimo de decência, gerando um problema geracional de escalas tão colossais que isso partiu um Império Galáctico em uma guerra civil sem precedentes e fez com que o maior projeto de engenharia genética da história virasse um grande barraco intergaláctico. Esse homem ao qual me refiro como exemplo de amor paterno é conhecido apenas como Imperador da Humanidade, um ser com poderes psíquicos e o bastante para moldar a realidade ao seu redor. Por muitos milênios ele se considerou o protetor e guia da humanidade, um verdadeiro mestre da humanidade, equipado com um intelecto invejável e foi suficiente para levar uma montanha com um mindinho. Ao mesmo tempo, ele veio ao mundo na Idade da Pedra, em algum canto esquecido do Oriente Médio, completamente desprovido de empatia e bom senso. Após a já citada queda da humanidade muitos milênios atrás, esse exemplo de homem resolveu reconstruir o Império Galáctico da humanidade das cinzas e dar aos homens novamente seu lugar de direito nas estrelas, um sentimento bem nobre, porém terrivelmente executado. Sabendo que ele não conseguiria realizar seus planos de apropriação de terras já ocupadas sozinho, o Imperador da Humanidade, também conhecido como o pior pai do milênio, decidiu ter seus 20 filhos clonados em laboratório, cada um representando um aspecto seu: coragem, esperança, sabedoria, força, carisma, gênio militar e habilidade de organizar planilhas no Excel. Estes seriam seus generais, seus filhos perfeitos, os primarcas, cada um com sua própria personalidade, carisma e um contrato vitalício com uma terapia que nunca existiu. Mas, como toda história de pai que tenta controlar o destino dos filhos, tudo deu errado antes mesmo de começar. O nosso querido imperador, que mesmo com toda a sabedoria do mundo, aparentemente não sabe configurar um sistema de segurança que preste, deixou seus pequenos bebês de proveta serem sequestrados pelos deuses do caos. Basicamente os 4 chefes do inferno: Korn, o coach da raiva; Nurgle, o tio gordo da ceia que te abraça, suando e fede igual um lixão; Slaanesh, a personificação dos 50 tons de cinza que cheira a super cocaína; e Tzind, que consegue ser o deus do TDAH e do autismo ao mesmo tempo. Cada um dos 18 moleques foram arremessados, cada um para um canto aleatório da galáxia, onde eles cresceram e adotaram personalidades completamente diferentes umas das outras. O Imperador olhou para esse trágico acidente e que arruinou seus planos e disse: bom, pelo menos tem delhado deles ainda. E seguiu com seu projeto de criar super soldados para dominar a galáxia inteira. Felizmente para os próprios primarcas, eles foram encontrados aos poucos, e reunidos com os grupos de soldados que foram desenvolvidos a partir do genoma deles, as chamadas legiões. Alguns aceitaram isso numa boa, outros mataram todos os oficiais da nave antes de ter aceitado isso numa boa. Tudo ia bem, pelo menos ia bem até dentro dos padrões de 40k, né? Até que Horus, o filho favorito, o Golden Boy, o estagiário que virou gerente, decidiu que talvez, só talvez, fosse uma boa ideia se ele virasse o dono da empresa do pai. Um evento que foi simplesmente conhecido como E foi assim que o nosso querido Horus, o primarca prodígio, o orgulho do pai, o galã de novela intergaláctico, resolveu se revoltar contra o velho.
Tudo começou quando ele foi esfaqueado por uma faca alienígena tão venenosa, tão mortal, que até a morte morre de morte morrida. O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Fazendo com que ele entrasse num coma profundo e que só seria acordado com uma chamada cobrar. Alô? Aqui é o Horus. Sim, o que tem, meu pai? Eu já sabia que a humanidade ia pro caralho mesmo. Venerado como o quê? E foi mais ou menos assim que Horus deixou de ser o filho perfeito e se tornou o hater número 1 do Imperador da Humanidade. Ele saiu em uma missão, trazer o máximo dos seus irmãos possíveis pro lado dele, expurgar os elementos leais das suas legiões, massacrar as legiões leais e por fim assumir o trono do pai. Plano simples, né? 9 dos 18 primarcas se juntaram ao Horus em seu surto coletivo, enquanto outros 9 se manteram leais ao Império. A guerra resultante foi algo tão brutal e sangrento que mesmo só durando 7 anos, ela foi capaz de arrastar a humanidade de volta para um estado tecnofeudalista. Uma guerra civil de proporções tão bíblicas que rendeu mais de 50 livros, além de momentos históricos como o massacre do ponto de desembarque e o cerco da Terra. Eventos tão densos e cheios de detalhes que eles merecem seus vídeos próprios. Esse conflito culminou na batalha final entre o Imperador da Humanidade e agora o cheirado de caos Horus, dentro da sua nau capitã e o espírito vingativo. Essa luta resultou em um dos irmãos do Horus, os Sanguíneos, o outro filho perfeito, o Anjo de Sangue, sendo assassinado de forma tão visceral, brutal e grotesca que resultou em todos os membros da sua legião sofrendo de PTSD psíquico coletivo pro resto da eternidade. Por fim, o Horus acabou levando a pior quando seu pai puxou o cinto das calças e açoitou o pobre coitado com tanta força que ele foi apagado da existência, apenas para garantir que os 4 arrombados do caos nunca mais pudessem se apossar dele, encerrando assim a heresia de Horus, levando a... Lembra que eu falei que o Horus levou a pior? Pois é, o Imperador não ficou muito pra trás não. Durante a batalha, o Mestre da Humanidade teve a imortalidade espancada pra fora dele junto com metade do corpo. O resultado? O Mestre da Humanidade foi mortalmente ferido e a única forma de preservar ele foi colocar ele sob um trono dourado, que nada mais é do que um farol dos infernos. E além disso, alimentar ele com uma dieta balanceada de 1000 psiquistas por dia, apenas para manter as luzes do Império acesas. E se o Imperador finalmente morrer? Bom, a viagem mais rápida que a luz se torna praticamente impossível e a humanidade fica no estado pior do que já tá. E de brinde a Terra é invadida e devorada por demônios do caos. Então o grandioso Imperador segue sentado no pior plano de aposentadoria da face da existência, seu corpo apodrecendo enquanto sua alma foi fragmentada em milhares de estilhaços, nunca vivendo, mas também nunca morrendo. E ele tá nesse estado faz mais de 10 mil anos. E assim caminhou a humanidade, a passos de formiga, sem voltar. E assim caminhou a humanidade, a passos de formiga, lentamente definhando. A galáxia, porém, não ficou parada, já que novas e antigas ameaças ainda persistem. Os elementos traidores ainda estão à solta por aí, provocando caos no Império. O próprio Império se tornou um pesadelo burocrático bizantino, onde a religião louvando o Deus Imperador se tornou obrigatória, e qualquer suspeita de heresia é recebida com a fogueira. Inimigos esses, como os antigos Eldari, os ditos elfos espaciais, com a sua agenda de restaurar o Império ultra-racista. E os seus primos, os Drukhari, os elfos BDSM do espaço, que tem seu objetivo realizar tortura e excessos tão ensandecidos que fariam um centopeia humana parecer um filme infantil. A gente também não pode esquecer dos Tal, os novos garotos da vizinhança, que conseguem incrivelmente produzir tecnologia de ponta e serem amigáveis contra as raças, mesmo vivendo em um universo que é o equivalente de Mad Max do espaço. A gente tem também os Necrons, aqueles idosos ranzinzas no asilo da esquina que não param de falar como que os tempos deles foram melhores. A diferença é que eles são robôs imortais que ficaram em um sono de mais de 60 milhões de anos. E continuam putos que tem alguém que se mudou pro mesmo CEP que eles. Tem também os nossos amados orcs, que nada mais são do que fungos ultra agressivos que fazem a tecnologia deles funcionar à base do ódio, cuspe e o poder da imaginação. Eles também são praticamente uma torcida organizada de futebol da Inglaterra, isso não é nem piada.
Além disso, tem uma infestação de baratas no polo na casa, se a casa fosse a galáxia toda. E as baratas sendo uma espécie intergaláctica de insetos altamente adaptativos que devoram tudo e todos para reproduzir e repetir o processo até que não sobre mais nada na galáxia. Eu poderia ficar horas explicando esse universo e eu não conseguiria cobrir 1/100º do conteúdo dele. Tudo que eu disse pode ser explorado a fundo por horas e horas em seus próprios vídeos e temas. Hoje eu queria apenas dar um resumo do que é o Warhammer 40k, um resumo mal feito, né? E fazer isso apenas de memória, né? Não sem precisar pesquisar muito a fundo. Quando eu for me aprofundar em outros temas e outros tons vão ser explorados, a pesquisa disso vai rivalizar com alguns TCCs de estudantes da USP. Por hora, eu só queria fazer um resumo escrito mal e porcamente.